Seja bem-vindo, tá? Você que nos visita pela primeira vez, tá bom? Tô vendo uma irmã lá. Seja muito bem-vinda, tá bom, irmã? Irmã Lauzinha? Vamos abrir a Bíblia? 1 Timóteo. Capítulo de número 6. Nós iremos dar continuidade no versículo 4 e o versículo 5, se Deus quiser. Mas nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 10. Todos acharam? Você, irmão, que for participar do nosso encontro de casais, pode procurar minha esposa e dar o nome, tá bom? Diz assim, versículo de número 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens nas ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos orar. Senhor, estamos aqui, Senhor, porque queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Espírito Santo. Fala conosco. Necessitamos receber a Tua palavra. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração, que nós possamos sair daqui entendendo a Tua palavra, cada um de nós. Que a Tua palavra possa vir sobre a nossa vida com poder e autoridade, Pai, como que ela é. Que o nosso pensamento possa estar totalmente voltado para a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Pois assim nós choramos. Amém. Podem se assentar, irmãos? Irmãos, como foi falado, já há algumas semanas, falamos do versículo 3, o que esse versículo está nos ensinando? Ele está ensinando que se alguma pessoa ela traz uma outra doutrina e não concorda com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o ensino da piedade, essa pessoa ela é um falso mestre, um falso pastor, um falso profeta.
E Paulo, ele está nos dando a característica de uma pessoa que é falsa. Aquela pessoa que Deus não colocou, mas quem colocou foi quem? Foi o próprio diabo. Eu falei aqui, em algumas mensagens anteriores, que a maior alegria do diabo, ou a maior eficácia do diabo, é quando ele coloca um falso mestre, um falso profeta em cima do púlpito. Essa é a maior alegria. Por quê? Porque ele, com o microfone e com as suas palavras, ele vai conseguir persuadir muitas pessoas para o erro. E semana passada eu falei que o erro, ele nunca é estéril. O erro, ele sempre vai gerar filhos. O erro, ele sempre vai dar fruto. Mas fruto para a glória de Deus? Claro que não. Fruto para a condenação. Fruto para nos afastar de Deus. Esse é o fruto. Por isso que semana passada eu finalizei no versículo de número 4, falando sobre aquelas pessoas, mania que fala que são doentes por palavras. Ele nasce, é daí que nascem. Aí eu falei que existe 5 pontos aqui que Paulo, ele relacionou, ou seja, ele catalogou sobre o que nasce no ensino, ou no ensino que é errado, no ensino do erro, pelas bocas dos falsos profetas. E o primeiro ponto que ele vai falar sobre esse resultado aqui é sobre inveja. O primeiro ponto que ele fala é sobre inveja. No versículo de número 4 ele vai falar assim, ó, de que nascem inveja. O que é inveja, irmão? Inveja é o descontentamento interno com as vantagens ou popularidade que gozam os outros. Tudo indica que os falsos mestres, quando ele estava debatendo com uma pessoa, ele tinha inveja daquela pessoa pela popularidade que aquela pessoa tinha, que aquela pessoa estava atraindo para si. Vocês que não sabem, nessa época aqui, na época de Jesus, os discípulos, eles poderiam muito bem escolher qual pessoa que poderia seguir. Os gregos, eles seguiam aqueles filósofos que eles queriam ou que eles achavam que eram filósofos mais sábios. Então eles seguiam esses filósofos, eles seguiam esses mestres. E aqui tudo indica que poderia estar acontecendo isso. O falso mestre, ele está com inveja daquelas pessoas que tinham mais popularidade, que estavam atraindo mais pessoas para si. Aquelas pessoas que estavam tendo maior projeção, né? Aquelas pessoas que estavam tendo um nome mais conhecido. Tudo indica que seja isso. Mas eu te falo, e nós, quando essa palavra vem para nós? Porque se os falsos mestres estão ensinando isso, está dando fruto, isso pode trazer fruto, não somente no coração dos falsos, mas também no coração dos ouvintes. E eu te pergunto, e nós? Será que nós já sentimos ou somos invejosos? Será que, irmão, que eu e você nunca sentimos um pouco de inveja? Será? Irmãos, sabe quando eu vejo que esse sentimento está no meu coração? Aí que eu coloco ele para fora? É quando uma pessoa ela chega falando para mim que conseguiu algo, e aquela pessoa está feliz, e eu não fico feliz com ela.
Eu sei que isso está penetrando sobre a minha vida, então eu coloco para fora, porque esse sentimento, irmão, não é sentimento cristão. Qual é o sentimento cristão? Alegrai-vos com o que se alegra. E quem de nós aqui já não sentimos isso? Atire a primeira pedra. Porque se nós não vigiarmos, esse pecado vai estar sempre na nossa vida. E qual o sinal que eu vejo que eu estou com esse pingo de inveja? É quando eu não me alegro com a notícia, ou com a conquista, ou com o sucesso do meu irmão. Isso aconteceu. Abre comigo aqui, livro de Números, capítulo de número 12. Olha o que diz, irmão, Números, capítulo de número 12, versículo 1 e 2, por favor. Números 12, 1 e 2, diz assim, olha: falaram Miriam e Arão contra Moisés. Olha, os irmãos de Moisés se levantaram contra o próprio Moisés e foram falar com Moisés. Aí diz assim, olha: falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O que é que aconteceu aí? O Senhor o ouviu. Arão e Miriam, que são irmãos de Moisés, se levantaram contra esse profeta, com inveja desse profeta, acreditando que Arão e Miriam, eles poderiam ser como Moisés. O interessante é que nesse comentário aqui, o texto diz assim, ó: o Senhor o ouviu. O Senhor ouviu, irmão, e foi dialogar com os três. Chamou os três para poder conversar. E falou assim para os dois irmãos: olha, com os profetas eu tenho até falado por meio de sonhos e visões, mas com Moisés não, com Moisés é diferente, eu tenho falado face a face. E Miriam ficou leprosa por causa da inveja. E todos nós podemos muito bem cair nesse pecado da inveja. Quando nós vemos o outro se projetando, ou recebendo uma projeção que nós não recebemos, a inveja pode acontecer. Um exemplo aqui: o pessoal do louvor, a vaidade pode vir. A vaidade pode acontecer no coração dos meus irmãos, porque esse pecado está dentro de nós. Eu não estou falando que esse pecado não vai vir. O pecado pode vir. O sentimento pode brotar. Mas nós, qual é a nossa obrigação? Colocar ele para fora. Colocar ele para fora. O que está acontecendo aqui tem que ser sempre um olhando com um olhar de superior ao outro, colocando o outro sempre num degrau a mais. Eu achei muito bonito. Semana retrasada, semana passada, não me lembro, eu estava ali na cozinha e passou as duas irmãs aqui, ali pela cozinha. E olhei e falei assim: ué, o que está acontecendo? Antes do culto começar. Passou, vi que uma estava com lágrimas nos olhos, eu fui lá. Deixei, deu uns 3 minutos, assim mais ou menos, e fui lá para ver o que estava acontecendo.
e porque uma não estava conseguindo cantar da maneira devida, e a outra consolando, e a outra incentivando. E é isso que tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Isso é um corpo. Nós somos um corpo. E a inveja, irmão, ela não pode fazer morada no nosso coração. Eu não posso, irmão, ficar alegre com a derrota do meu irmão. Eu não posso, irmão, me sentir confortável com a derrota do meu irmão. Eu não posso. E o interessante, olha o que diz em Provérbios, irmão, a respeito da inveja. Olha o que diz, Provérbios capítulo 30, versículo 14, versículo 30. Provérbios capítulo 14, versículo 30. Olha o que diz, irmão, sobre inveja. Diz assim, ó, Provérbios 14, versículo 30. Olha o que acontece com uma pessoa quando ela é invejosa. Uma pessoa que não tem inveja, olha o que diz. A primeira parte é um coração que não tem inveja. A segunda parte é um coração que tem inveja. Olha o que diz. Provérbios 14, 30. Coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Essa pessoa está doente, está adoecendo. E o mais interessante, que a inveja, ela pode acontecer no meio da igreja, a inveja pode acontecer com pessoas da rua, e a inveja, irmão, pode acontecer dentro da nossa casa. O irmão tem inveja do outro, o que a gente viu lá em José, Jacó, Esaú. A inveja, irmão, pode acontecer também entre marido e mulher. O marido pode ter inveja da projeção da esposa, a esposa pode ter inveja da projeção do marido. Existe lá, irmão, que está em pé de guerra. Existe lá que a mulher fala assim, ó, eu vou fazer um curso, ou vou fazer uma faculdade. O marido podendo ficar feliz? Não. Ele vai lá e vai fazer também uma faculdade ou um curso, tudo bem, mas ele está fazendo para competir com a mulher. Os pais de João Batista, a Bíblia fala que os dois, Lucas capítulo 1, versículo 5, vai dizer que eles eram irrepreensíveis. Que casal lindo, irmão. Que casal. Quando eu olho e vejo que minha esposa está se destacando, eu tenho que estar feliz por ela. Quando eu olho, eu vejo algum de vocês se destacando, eu tenho que estar feliz por vocês. Se Deus no futuro levantar uma pessoa com mais inteligência, mais sabedoria, com unção, pregando, eu tenho que estar feliz, eu tenho que estender o tapete para essa pessoa passar. Eu não posso ter inveja, porque inveja é pecado, irmão. E a inveja, para se ter uma noção, a inveja, ela está impregnada, irmão, muitas vezes na igreja. Olha o que diz Tiago sobre a inveja. Abre comigo em Tiago, irmão. Olha o que Tiago fala. Os falsos mestres, o ensinamento dos falsos mestres, nasce o quê? A inveja. Qual é o fruto? Inveja. Olha o que diz Tiago capítulo 3, versículo 14 ao 16, irmãos. Olha o que diz.
Se, pelo contrário, tendes em vosso coração, olha só, inveja amargurada, se lembra que o provérbio falou? Que a inveja é uma podridão nos ossos, é uma podridão na alma. Olha o que Tiago está falando, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada. O homem que é invejoso, ele não é feliz. A pessoa que é invejosa, ela é doente. A sua vida é amargurada. A sua alma está em podridão. É isso que o texto está dizendo. E olha o que diz, irmão. E sentimento faccioso. Nem vos glorie disso. Olha só. E nem mintais contra a verdade. Irmão, sabe o que Tiago está falando aqui? Eu não posso perceber, Deus está falando assim, que eu sou invejoso e eu lutar contra a verdade. Não, eu não sou invejoso, mas eu sou. A verdade está me dizendo que eu sou invejoso. A verdade está me dizendo que quando uma pessoa está se projetando, eu estou com inveja, eu estou triste. A verdade está me dizendo que quando uma pessoa chega no meu ouvido, seja quem for, e está falando assim: pastor, Alex, eu consegui isso, e eu estou triste, eu não estou feliz com aquela pessoa. A verdade está me acusando que eu sou invejoso, e eu estou lutando assim: eu não sou invejoso. É o que o Tiago está falando. Não mintais contra a verdade. Porque eu não posso mentir contra essa verdade, irmão. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. A sabedoria que desce do alto é boa, é agradável, é isso que Tiago falou. Mas quando isto está sobre a minha vida, quando a inveja está sobre mim, ela é o quê? A Bíblia fala que ela é terrena, é animal, olha só, e é demoníaco. A inveja é demoníaco, não vem de Deus. Versículo 16 ele fala: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Ele está falando, é toda espécie de coisa ruim. Então, querido, se por acaso uma pessoa falar com você alguma coisa e no teu coração bater aquela fisgada, sabe, de você não se alegrar com a alegria do teu irmão, tome cuidado, porque isto é o início de uma inveja. E se você não lutar contra isso, essa inveja pode se tornar uma inveja amargurada, algo que você vai viver com isso. E a Bíblia fala que a inveja, ela é terrena, animal e demoníaca. Demoníaca. Qual é o primeiro resultado de um falso erro? Qual é o primeiro erro? A inveja. A gente vê, irmão, lugares por aí, pastor querendo pregar melhor do que o outro pastor, músicos querendo sobressair em cima de outros músicos, membros querendo sobressair em cima de outros membros. A gente vê uma confusão porque a Bíblia fala que há toda espécie de coisas ruins. E com certeza você, eu não vou falar com certeza não, mas de repente você já passou por lugares assim. Lugares onde que a inveja era nítido no ambiente espiritual. E a Bíblia fala que ela é terrena, animal
e demoníaca. E o que a inveja ela resulta? Nasce a inveja, e da inveja, o que nasce também? Vai nascer o que ele está falando aí, provocações, ou provocação. O que é provocação? Provocação é contenda, é disputa, é discussão, né? Ela veio de uma palavra, Eris, que quer dizer íris, né? Da mitologia grega, era uma deusa da discórdia. Então essa palavra, quando fala provocação, que significa contenda, disputa, discussão, ela foi tirada da mitologia, de uma deusa que se chama Íris. Essa deusa é deusa da discórdia. O que acontece? A pessoa, quando ela é prejudicada na discussão, ela não admite a derrota, o que ela vai fazer? Então ela vai agora agir com discórdia. Ela vai agir com discórdia. E qual a discórdia? Essa pessoa ela é inclinada para a briga. A vontade dela é brigar. Então provocação aqui é briga. Ela vai. Qual é o estilo de vida dela? É briga. Você conhece pessoas assim? A pessoa, qual é o caráter dela? Briga. A pessoa, ela quer brigar. A pessoa, ela não está voltada para a paz, mas ela quer brigar. O que a inveja produz? Briga. Eu conheci pessoas assim. Quando eu morava lá na Travessa, eu morava na Travessa 39, irmão. Eu morava na Travessa 40. Depois eu fui morar na Travessa 39. Quando eu morava com meus pais, eu morava na Travessa 40. E depois eu fui morar na Travessa 39. Irmão, a Travessa 39, quando eu era criança, eu tinha até medo de passar lá. Irmão, só mulher que gostava de briga. Se você olhasse para ela assim, pau quebrava. Sabe, a pessoa tinha sangue nos olhos. Porque queria briga. E às vezes isso acontece com a gente. Às vezes tem pessoa dentro da igreja que gosta disso. Gosta de briga. Gosta de discussão. Ela ama a discórdia. Sabe? A pessoa quer ter paz, não, mas ela ama a discórdia. A pessoa que é invejoso. E a inveja, ela resulta o quê? Na discussão, na discórdia, na briga. Esse é o resultado, irmão. O caráter de Deus, irmão, não é assim. Qual é o caráter de Deus? O caráter de Deus é de amigo, é de amizade. E quando nós estamos inclinados para essa confusão, para essa discórdia, para essa briga, o caráter de Deus não está sendo formado em mim. O caráter de Deus não está sendo formado em você. Qual é o estilo de vida que nós andamos? Nós gostamos das brigas? Das discórdias? É que Paulo está falando. Da inveja nasce a discórdia. Olha o que diz aqui em Colossenses, irmão, capítulo de número 3, versículo 12 ao 17. Olha o que diz. O texto está dizendo assim, olha. As virtudes devem ser cultivadas. Olha o que diz em Colossenses 3, irmãos. Versículo de número 12. Olha que texto magnífico para nós. Olha o que diz. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, olha, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Todas as vezes, irmão, quando você vê essa palavra aqui, ó, revestir-vos, você pode procurar antes, porque não tem como a gente se revestir disto
e continuar com a velha natureza. Não tem como. Não combina, sabe? A minha velha natureza está aqui. Eu tenho que esvaziar essa minha velha natureza para poder me revertir da nova natureza. Olha o que diz aqui no versículo de número 5. Olha o que diz ainda no capítulo 3, versículo 5. Olha o que diz: fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, quando eu faço morrer, Maurício, a minha natureza terrena, a Bíblia fala agora que você está fazendo morrer a sua natureza terrena, agora que você está fazendo morrer a inveja, agora que você está fazendo morrer a discórdia, agora você tem que se revestir, colocar a roupagem do velho homem em você, como eleito de Deus, como santo, como amado. Como que você tem que ser agora? Já que você é um eleito, já que você descobriu que você faz parte da humanidade que é eleita para o reino de Deus, como que você tem que andar? Como que você tem que se revestir agora? Como que você tem que vestir essa nova natureza? Como? É o que ele está falando. Afeto de misericórdia. Olha só, irmão, se a gente for ter esse afeto de misericórdia, a gente não vai andar brigando. Se a gente for ter bondade, a gente não vai andar brigando. Se a gente for humilde, a gente não vai andar brigando. Se a gente for manso e longânimo, a gente não vai andar brigando. Não vamos andar brigando. E ele continua. Olha o que ele fala no versículo 13: suportai-vos uns aos outros. Não vamos andar brigando. Perdoai-vos mutuamente. Sabe o que é perdoar mutuamente? É eu perdoar Lavínia e Lavínia me perdoar. É algo mútuo, perdoando mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quando nós amamos, irmãos, esses erros não fazem parte da nossa vida. Versículo 15: seja a paz de Cristo o juiz em vosso coração, o qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Olha o versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizertes, seja em palavra, seja em ação, fazei o que, irmão? Em nome do Senhor. Olha que coisa linda. Olha a nossa roupagem agora. Faço morrer e vou me revestir. Eu tiro aquela roupagem, Juan, da minha velha criatura e luto agora para colocar essa nova roupagem. Porque no final ele diz: tudo que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor. Da provocação. Qual é o resultado da provocação? Difamações. É o que lá em 1 Timóteo, capítulo de número 5, capítulo de número 4, está dizendo, capítulo 6, versículo 4, está dizendo: resulta em quem? O que nasce? Resultado do falso ensino: a inveja, a discórdia, a contenda, difamações. O que é difamações? É calúnia. O que é difamação? É quando nós falamos mal. O que é difamação? É um discurso injurioso contra o nome de alguém. É fazer um discurso mal contra o seu próximo.
Isso é difamação. É lançar nuvens de palavras maliciosas contra alguém. É difamação. Então, inveja, da inveja nasce a discórdia, da discórdia nasce a difamação. Você então começa a falar mal do teu próximo. Você começa a falar mal de alguém para outro. Isso é difamação. E no mandamento do decálogo, lá em Êxodo capítulo 20, está falando, não dar falso testemunho de uma pessoa. É difamação. Quantas pessoas nós conhecemos assim, que gostam de difamar o outro? Lá em Tiago, abre comigo, irmão, em Tiago, capítulo de número 4, versículo 11 e 12, por favor. Tiago, 11 e 12. Olha o que diz sobre você falar de alguém. Olha o que diz, irmãos. Eu não estou falando aqui que a gente pode comentar, desde que esse comentário não seja malicioso. Em casa eu converso, eu falo de vocês lá para Michele, e Michele fala de vocês para mim. A gente fala de vocês, mas sem malícia. A Lúcia então, coitada, a Lúcia já sofreu, agora a Lúcia está sofrendo menos. Não, mas em casa a gente também fala, Lúcia. Mas está sendo uma benção, tá vendo, Lúcia? Às vezes os comentários na frente, olha o que faz a irmã. A irmã se empolga, né? Irmãos, entendeu? Eu estou falando que você comentar de algum irmão é normal. O normal é quando o comentário é malicioso, você quer levar para o outro lado, aí isso implica. Por quê? Isso passa a ser uma difamação. Uma difamação. Olha o que diz aqui em Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12. Olha o que diz, irmão. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Olha só. Já há uma proibição. Não falei mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão, ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Ou seja, o texto já deixa muito bem claro, nós não podemos falar mal dos nossos irmãos. É uma proibição falar mal. Mas isso acontece no nosso meio. A gente olha para esse texto, nós mentimos contra essa verdade aqui e falamos mal. E é uma proibição. Não fala mal do seu próximo, do seu irmão. Esse é um dos frutos dos falsos mestres. Os falsos mestres estavam se gladiando lá, um lutando contra o outro, um pegando contra o outro, um invejando o outro. Mas isso estava fazendo também nascer na igreja esse fruto. Fruto maligno, fruto diabólico. Não é algo, irmão, não é algo que não estava acontecendo. Tiago está escrevendo para uma igreja universal algo que estava acontecendo. Isso é fruto maligno. Irmãos, quem já passou por isso? Eu acho que isso é um dos piores sentimentos. Quando você confia numa pessoa, mas depois você descobre que essa pessoa está falando mal de você. Eu acho que isso é... Irmão Luiz, eu acho que isso é um punhal no coração.
Quando você tem aquela pessoa como amigo, como irmão em Cristo, uma pessoa da tua família mesmo, e você descobre que essa pessoa está falando mal de você, irmão, isso é um punhal, isso fere a alma, isso deixa a gente até perturbado, porque a gente estava agindo de bom coração, inocente, e daqui a pouco descobre. E o que nós temos que fazer com isso? Quando nós descobrimos que uma pessoa, o nosso irmão, de repente não está acontecendo agora, mas pode acontecer. Pode acontecer, você pode descobrir que alguém está falando de você. Isso é normal? Não é normal. Isso é fruto de um falso ensino. Isso é fruto do quê? Da velha natureza. Mas o que eu tenho que fazer? Quando eu descubro que uma pessoa está falando mal de mim, o que eu tenho que fazer? O meu caráter e o seu caráter não pode mudar. De repente eu posso até agir com o pé atrás com a Raíssa, porque eu descobri que a Raíssa, coitada da Raíssa, eu descobri que a Raíssa estava falando mal de mim, eu posso até andar com o pé atrás com a Raíssa. Mas não é porque a Raíssa falou mal de mim, eu vou achar que todos os jovens falam mal de mim. Raíssa. Os jovens. Raíssa é a Raíssa. Os irmãos é os irmãos. Eu não posso pegar a atitude da Raíssa e andar com o pé atrás com todos os irmãos. Não posso. Não devo fazer isso. Porque o que nós lemos lá em Colossenses, o nosso fruto é o amor. É o amor. Então, irmãos, eu acho que isso fere a nossa alma. Mas nós temos que passar por cima. De repente tem pessoas aqui que foi assim. Foi ferida. Descobriu que aquele teu amigo ou aquela tua amiga que tanto você considerava te traiu, falou mal de você, né? Comentou os comentários maliciosos a respeito de você, a respeito da tua família, aquela pessoa que frequentou tanto a tua casa, e de repente você está aqui, irmão, ferido, magoado, não acreditando em mais ninguém por causa da atitude daquele indivíduo, e não pode ser assim. Cada um vai prestar conta com Deus, e eu não posso jamais ser traído por uma pessoa e pegar todo mundo e colocar no mesmo pacote. Eu não posso fazer isso. Isso não é dever de um cristão. Qual é o dever do cristão? Amar as pessoas, continuar amando. E depois, irmãos, então, da difamação, da discórdia, depois da inveja, o que vem? O que resulta a difamação? O que resulta? Resulta em suspeitas malignas. Olha o que diz Paulo. Isso aqui é muito interessante. Quando eu estava estudando isso aqui, meu Deus, como que isso aqui fere a nossa alma? Suspeitas malignas. O que quer dizer suspeitas malignas? Desconfiança maldosa, imaginação demoníaca. Aqueles falsos mestres, quando eles estavam se gladiando, quando eles estavam brigando um contra si, aquele homem, ou aquele falso mestre, ele tinha, o seu pensamento era totalmente voltado para o mal. Quando ele olhava para uma pessoa, ou para o seu desafeto, qualquer ação do seu desafeto era mal no seu pensamento. Se aquele desafeto estava fazendo, ou estava falando, ou estava fazendo alguma coisa, aquilo ali surgia como mal. Ele ficava sempre com o pensamento maligno contra a ação daquela pessoa, ou contra a palavra daquela pessoa.
quando você tem uma mente, uma suspeita maligna, o seu pensamento é encoberto, o seu pensamento é por baixo. Ninguém descobre o que você está pensando, mas o teu pensamento é julgar aquela pessoa. Você então começa a tentar buscar detalhes para ver se aquela pessoa realmente está falando o que é certo, ou se de repente ela mesma está vivendo daquela maneira. Então a tua mente fica perturbada, você não tem paz na sua mente, porque tudo que aquela pessoa faz, você mede aquela pessoa pelo teu coração. Então, se o teu coração é ruim, se o teu coração é mau, você começa a suspeitar das outras pessoas, as ações daquelas pessoas. Será que é boa? As ações daquelas pessoas, será que ela está realmente fazendo o que é certo? Será que ela está falando realmente o que faz? Você começa então, irmão, ficar com a mente por baixo. Existe uma nuvem no seu pensamento que o homem não consegue descobrir, mas você está ali. Você está olhando a atitude da Raíssa. Será que a Raíssa está certa? Será que ela está caminhando no correto? Então aquilo ali começa o quê? Te consumir por dentro. Você não tem paz, porque tudo que a pessoa faz, tudo que a pessoa fala, você não acredita, você suspeita de alguma coisa. Às vezes, quando eu vou aconselhar alguém, quando alguém vem conversar comigo, aconselhar, eu sempre falo para a pessoa: olha, eu confio em tudo aquilo que você fala. Tudo, irmão. Tudo. Confio em tudo. Tudo que a pessoa falou comigo, eu vou confiar nela. Sabe por que eu confio? Eu saio dessa conversa, desse aconselhamento, eu saio tranquilo. Não suspeito de nada que essa pessoa me falou. Sabe por quê? Porque eu sei que a mentira que ela está falando para mim não está me fazendo mal, mas está fazendo mal a ela. A mim não. Eu vou para casa, vou orar pela situação dela, acreditando naquilo que ela me falou, e tudo bem. Agora, o mal, a mentira vai fazer mal a ela. Mal a ela. A nossa mente, irmão, não pode ter uma mente de suspeitas malignas. Olha o que o texto diz: suspeitas malignas. Tudo, irmão, parece ruim para quem tem um olho deformado. A mente do indivíduo invejoso está saturado de desconfiança e pressentimento. Irmãos, a mente corrompida mede os outros a partir da sua própria maldade, avalia os outros a partir do seu próprio padrão. Ela sempre acha que as pessoas estão armando contra ela. Sempre acha. Irmãos, se por acaso você é assim, foge disso, irmão. Foge disso. É claro, irmão, quando eu vou me dar, ou lidou com pessoas na rua, hoje do jeito que está, eu não vou me confiar de braços abertos, porque eu posso ser enrolado. Uma vez um rapaz falou para mim assim: Alex, todo dia de manhã acorda um 71 e acorda um homem honesto. Quando se bate, irmão, já era. Já era. É claro que a gente não vai, mas às vezes com o irmão da igreja. Sabe? A gente fica com esse pensamento, isso não é bom. É o que o texto está dizendo, é suspeita maligna. O que a Bíblia fala? Tudo que nós fizermos, seja palavra, seja ação, seja em nome do Senhor, descansa o teu coração. Abre comigo aqui em Zacarias, irmão, capítulo 8, versículos 16 e 17. Olha o que diz. Olha o que o Senhor falou.
sobre pensamentos. Olha quando esses pensamentos são maus. Olha o que diz Zacarias capítulo 8, por favor. Diz assim, olha, capítulo 8, versículos 16 e 17. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Olha o que ele diz. Meu pensamento, quando é mal contra qualquer uma pessoa, o que o texto está dizendo? Deus está falando, eu aborreço. Eu aborreço, diz o Senhor. Se a gente abrir aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9, olha o que diz agora no Novo Testamento. Ao contrário de nós termos um pensamento, irmão, mau, olha o que diz, ou suspeitas malignas. Olha o que diz agora Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Olha o que diz. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é de puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, e viste em mim, isso praticai. E o Deus de quê, irmão? O Deus de paz. Por que Paulo ele finaliza o Deus de paz seja convosco? Porque quando nós temos esse tipo de pensamento, nós temos o quê? Paz. Quando essas coisas ocupam a nossa mente, o nosso pensamento, nós temos o quê? Paz. Quando não é inveja que ocupa, quando não é discórdia que ocupa, quando não é difamação que ocupa, quando não é suspeita maligna que ocupa, nós temos o quê? Paz. E como que é bom a gente andar em paz. E por último, qual é o resultado dessa suspeita maligna? É constante atrito, irmão. O que isso quer dizer? Quer dizer irritação sem fim. Olha só. Quer dizer atritos constantes, altercações mútuas. O que quer dizer altercações mútuas? Faísca lá e faísca cá. Eu ataco a Raíssa e a Raíssa me ataca. É briga constante. Na tradução brasileira vai dizer discussões intermináveis. Quando o irmão enfurecido encontra o seu oponente, ele ferve por dentro e sedento por sangue, lançando instintos abomináveis. Altercações mútuas significa lançar farpas uns aos outros, lançar faísca uns aos outros. E isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer na rua, isso pode acontecer na própria família. São pessoas que têm prazer na discórdia. E tem pessoas que ainda diz: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você pode ter nascido assim, e o teu pensamento pode ser: vou morrer assim. Mas uma coisa você tem que sair daqui, ou uma coisa você tem que alertar uma pessoa que é assim, que essa pessoa que se fala que é crente, nunca nasceu de novo. Não nasceu. Se a gente gosta de briga, de lançar faísca uns aos outros, nós temos que ver qual o tipo de roupagem que nós estamos colocando ou que nós vestimos. Se eu gosto de briga, se eu gosto de confusão, se eu gosto de atacar vocês, e vocês gostam de me atacarem, nós não nascemos de novo.
precisamos se ajoelhar urgentemente diante de Deus e falar: Senhor Deus, me perdoe, eu preciso nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Olha o que Provérbio diz, irmão, sobre esse tipo de faísca. Provérbio capítulo 6, versículos 16 e 19. E a gente vai finalizar num outro texto que nós vamos ler. Olha o que diz. Provérbio 6, versículos 16 e 19. Olha o que diz. Acharam? Diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Olha só. Então, olha, 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeira coisa que o Senhor aborrece: olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que trama projetos iníquos. Olha, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda, ou seja, discórdia entre os irmãos. Qual é a 7ª que o Senhor abomina? O que semeia contenda ou discórdia entre os irmãos. Pessoas que gostam de briga. Quando eu gosto de briga com vocês, e vocês gostam de briga comigo, quando eu lanço faísca para vocês, e vocês lançam faísca para mim, a Bíblia fala que essa 7ª, a alma do Senhor abomina. E qual é o ensino dos falsos mestres? Qual é o ensino? Que essas coisas dão fruto, e assim continua. Mas qual é quando nós recebemos a palavra de Deus? É isso que ela vai bater contra nós. É isso que ela vai falar para mim: Pastor Alex, você não pode ser invejoso, você não pode andar em discórdia, você não pode ter suspeita maligna, você não pode ter essa altercação sem fim, você não pode. Isso é proibido. De um lado, o meu homem natural, ele gosta disso, mas do outro lado, o homem que é fruto do Espírito odeia isso. Então é uma luta. E é por isso que o texto em Efésios vai falar: seja cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos condição de falar não para essas coisas. Mas, irmão, quando nós estamos entregues aos nossos próprios prazeres e delitos, nós não temos como lutar contra isso. Olha o que Efésios, para finalizar, Efésios capítulo 4, versículo 30 ao 32 diz. Efésios 4. Olha o que diz, irmão. Olha o que diz. 4:30. Não entristeçar o Espírito Santo de Deus. Já é uma ordem. E é uma ordem imperativa aqui. Ó. Não. É algo para a gente não fazer. Não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele vai falar: com o qual estamos selados para o dia da redenção. Estamos selados para o dia da redenção. Não vamos entristecer. Pastor, o que entristece o Espírito Santo? Continuando aí, ó, versículo 31. Livrem-se. O que é livrar? É correr disso, corre disso. É você se esvaziar disso. É você se livrar, você empurrar para longe isso. Livrem-se de toda amargura, de todo ódio, de toda raiva, de toda gritaria, de todo insulto, bem como de toda maldade. Eu tenho que me livrar disso. Por quê? Se eu não me livrar disso, o Espírito Santo entristece. E como que ele pode ser entristecido na minha vida se ele está em mim para aquele grande dia da redenção? Se é através dele
E é por ele que eu vou encontrar o Senhor. E como que eu posso, irmão, entristecer esse espírito que está em mim? Eu não posso, Darlan, viver dessa maneira. Por isso que Paulo está falando, livrem-se dessas coisas. Você que tem raiva, você que tem ódio, você que tem toda a maldade, tem que se livrar disso. Por quê? Isso entristece o Espírito Santo. Entristece o Espírito Santo. Versículo 32, ele vai dizer, se eu tenho que me livrar no versículo 31, eu tenho que me encher, eu tenho que ser bondoso, compassivo, uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Se lembra? O que quer dizer altercações sem fins? É você lançar a faísca, e a faísca ser mútua, e a pessoa lançar a faísca em você. Você falou uma palavra, e a pessoa lançou outra palavra para você. No versículo aqui que a gente acabou de ler, Efésios capítulo 4, versículo 32, fala assim, ó, perdoando-se mutuamente. Se altercações sem fim é lançamento de faísca mútua, o perdão também tem que ser um perdão mútuo, perdoando mutuamente. Os ensinos e os falsos mestres dão fruto, mas o ensino da palavra de Deus dá outro tipo de fruto, e é esse outro tipo de fruto que tem que frutificar na nossa vida, irmãos. Semana que vem nós vamos dar continuidade sobre a vaidade desses homens. Vamos colocar de pé? Vamos estar orando e louvando a Deus?